Barragem de Castelo do Bode, 17 de junho de 1977, hora aproximada, meio-dia. Ao sobrevoar a barragem de Castelo do Bode, o foguete da Força Aérea José Francisco Rodrigues avista algo muito misterioso. Pouco depois, o piloto iria ver-se envolvido na situação mais perigosa e extraordinária da sua vida. Em junho de 1977, sobre a barragem de Castelo do Bode, um piloto da Força Aérea Portuguesa experimentou uma situação dramática em que, graças ao seu sangue frio, conseguiu manter o domínio do seu aparelho. O que causou tudo isto foi a visão, entre nuvens, de um misterioso objeto voador não identificado. Na manhã do dia 17 de junho de 1977, o forreal José Francisco Rodrigues descolou pelas 11 horas e 15 minutos da base aérea número 3 de Tancos, dirigindo o seu avião, um Dornier 27, para uma área de treino pré-determinada, situada na zona de Tomar. No entanto, um súbito agravamento das condições atmosféricas fez com que, pouco depois, o piloto tivesse de alterar o seu plano de voo. Ao meio-dia, na vertical da barragem de Castelo do Bode, deparou com mais algumas nuvens e decidiu atravessá-las num voo por instrumentos. De forma a encontrar a melhor nuvem de entrada naquela formação, José Francisco Rodrigues olhou atentamente à sua volta. De repente, à sua esquerda, algo lhe despertou a atenção. Era uma forma escura que contrastava com o esbranquiçado de uma das nuvens. O piloto ainda pensou que poderia ser o nariz de um outro avião. Porém, o tamanho daquela mancha não era proporcional ao nariz de nenhuma aeronave por si conhecida. Intrigado, iniciou uma volta pela direita para obter uma melhor visualização daquela mancha e contactou a torre da base aérea número 3 para averiguar se havia algum tráfego aéreo reportado naquela zona. A resposta da base foi negativa. Estando quase a completar a volta à direita, o forreal pediu à torre que contactasse com a estação de radar para que esta confirmasse a inexistência de aeronaves naquela zona. Subitamente, antes de obter qualquer resposta, o piloto deparou com algo de absolutamente incrível. À sua esquerda, no meio das nuvens e a uns 6 metros do seu avião, estava o que lhe pareceu ser a metade inferior de um estranho objeto voador de cor muito escura que acompanhava o voo do seu Dornier 27. Tinha uma forma semicircular com 12 a 15 metros de comprimento, com algumas saliências semelhantes a janelas, de cor branca amarelada, na sua parte inferior. O piloto pouco mais conseguiu ver daquele estranho objeto, que de repente, e através de uma fantástica aceleração, desapareceu completamente do seu campo de visão. Nesse mesmo instante, o piloto sentiu fortes vibrações no motor do seu avião, que inesperadamente entrou num voo picado e descontrolado em direção ao solo. Apanhado de surpresa, José Francisco Rodrigues reagiu, efetuando algumas manobras para recuperar e estabilizar o Dornier 27. No entanto, e apesar de todos os seus esforços, o avião continuou a descer vertiginosamente em direção ao solo. A situação parecia incontrolável. Numa derradeira tentativa, José Francisco Rodrigues puxou a manche para si com toda a força e o nariz do Dornier 27 deu sinais de estar a querer levantar. Com alguma dificuldade, o piloto conseguiu então que o seu avião começasse finalmente a recuperar da queda. Contudo, devido à proximidade do solo, ainda teve de efetuar uma arriscada manobra de forma a evitar que o avião chocasse violentamente contra a copa de algumas árvores.
nervoso, mas já livre de perigo, José Francisco Rodrigues decidiu regressar de imediato à base, apoiando-se nas informações fornecidas pelos aparelhos de bordo. No entanto, ao olhar mais atentamente para os aparelhos do avião, apercebeu-se da existência de um enorme desfazamento entre o giroscópio direcional e a bússola. Concluiu então que os aparelhos de bordo estavam a levar no sentido oposto àquele que desejava. Invertendo a rota, o Furriel dirigiu-se finalmente para a base aérea número 3 de Tancos, onde, pouco tempo depois, aterrou em completa segurança. Elaborou então o relatório sobre aquele estranho e perigoso voo de treino que enviou para o Estado-Maior. O insólito voo de treino do dia 17 de junho de 1977 ficou para sempre gravado na memória do agora comandante José Francisco Rodrigues, que o volta a recordar 31 anos depois. Eu recordo-me que estava a fazer o voo de treino, que era normal nessa altura, fazer voos de treino. O tempo estava ligeiramente nublado e nós normalmente tentávamos, com esse tipo de tempo, tentávamos fazer aquele tipo de treino que se chamava, que se chama e continua a chamar, treino de instrumentos. E eu estava, de facto, nessa altura, numa das zonas de trabalho, que era muito próximo, e isto é importante dizer, porque era uma das barragens que era Castelo de Bode. E recordo-me de estar a tentar fazer aquilo que nós chamávamos eventualmente fazer um voo de instrumentos, e a determinada altura apareceu-me, julgo-me ter aparecido, um objeto em que eu não tinha certeza do que é que tinha visto. Eu recordo-me ter iniciado uma volta, nessa altura até foi pela direita, e lembro perfeitamente disso, porque o objeto apareceu pela esquerda e por isso é que iniciei essa volta pela direita. E contatei, e também é importante isto, também é importante, e contatei a torre de Tancos para saber se havia ali algum tráfego, para além do meu, se havia mais algum tráfego. A torre de Tancos, o controlador de Tancos, desconhecia a existência de mais algum tráfego e pedi-lhes com o radar, normalmente que é o radar que nós chamamos de batina, que tem o controle. Nessa altura tinha o controle do espaço aéreo daquela zona, se de facto tinha conhecimento de algum tráfego nesse local. Isto é o tempo que eu estou a demorar a dar a volta. Há objetos detectados pelos sistemas de radar, outros não são. Mas não é só cá, podemos dizer, os radares portugueses são radares obsoletos. São. Hoje não tanto, na altura eram. Mas acontece isso em todo o mundo, que os objetos se manifestam e não são. Uns são detectados pelos sistemas de radar extremamente sofisticados, outros não. E quando termino a volta, na altura daquilo onde tinha iniciado a volta, que dá, de certa maneira, 360 graus de volta, do meu lado esquerdo aparece-me um objeto. Naquela altura pareceu-me que estava parado, e portanto, em relação ao meu próprio movimento, e portanto não está parado, está a acompanhar o movimento e mantém a distância. A visão é curta, muito curta, são 4, 5, 6 segundos. Eu não tenho a noção exata do que é que estou a ver. Sei que estou a ver um objeto que, para mim, naquela altura, eu não consegui identificar, nem hoje consegui identificar, como é óbvio. Fiquei surpreendido, mas também não tive muito tempo para perceber o que é que me estava a acontecer, porque da mesma maneira que o vi, ele desaparece. Na altura em que ele desaparece, o meu avião esteve durante algum tempo praticamente fora de controle. E quando dei por mim, estava numa picada, direito ao chão, e eu não conseguia recuperar. E será que o repentino desaparecimento do estranho objeto voador pode ter estado diretamente relacionado com a queda a pique do Dornier 27? Eu penso que há uma causa e efeito. E penso que há uma causa e efeito porquê? Porque, obviamente, o objeto voador não identificado, ao ter acelerado, ou ter executado uma manobra, seja o qual for, para se afastar, pode eventualmente ter provocado a perda de sustentabilidade do meu avião. Portanto, eu não descuro em que uma coisa tinha a ver com a outra. A verdade é que para recuperar,
apesar de tudo, da minha pouca experiência, tive que usar alguns mecanismos que tinha aprendido no início da minha formação, como inverter os comandos, para tentar recuperar. A verdade é que consigo recuperar. Quando acabei de recuperar, ainda bati em algumas copas de árvores. E o mais dramático para mim, na altura, foi... Eu não tinha bem a certeza do que é que me tinha acontecido e, por isso, decidi voltar imediatamente para a base. Eu, na altura, lembro-me de ter pensado que estava a voar para a base, que saindo da barragem de Castelo Bode para a base, devia estar a voar em relação ao globo, devia estar a voar para o sul, e estava convencido que estava a voar para o sul. Eu tinha indicações todas que estava a voar para o sul, e quando me apercebo que já devia estar a ter algumas referências visuais em relação à base, dou comigo a analisar e a perceber que não estava, que estava a me afastar. E, portanto, eu estava precisamente a voar ao contrário. Quando consegui perceber isso, acabei por optar por inverter o voo e regressar para a base. E qual será a explicação para o súbito desfazamento dos aparelhos de bordo do Dornier 27? Nunca me consigo explicar porque é que o avião teve esse problema e, em termos de rosas magnéticas, funcionou precisamente ao contrário. Ninguém conseguiu explicar. No entanto, alguns especialistas na área da eletrónica e da física apontam para uma hipótese que poderia explicar o sucedido. A luminosidade que em geral cerca esses objetos voadores, implicando questões de ionização da atmosfera que está à volta dessas naves, pressupõe que realmente há na nave, no seu interior, a produção de campos elétricos e magnéticos de elevadíssima intensidade. Uma bússola, em princípio, aponta para o norte, não é? Norte magnético. Se, porventura, eu tiver ali um campo magnético intenso, não é? Esse campo pode afetar a bússola e, portanto, o norte, digamos assim, já não estará localizado naquele ponto em concreto e, portanto, poderá, inclusive, variar. Depende da forma do campo a que a bússola estiver sujeita, não é? E, portanto, aí tudo é possível. A bússola até pode ficar maluca, entre aspas, não é? Montei uma pequena experiência que mostra uma pequena e simples experiência, como irão verificar, que mostra que, na realidade, uma agulha magnética está orientada inicialmente ao longo da direção norte-sul terrestre, mas se a colocarmos na proximidade de um fio condutor, vai sofrer uma rotação. No interior da segunda nave poderá estar equipamento, bobinas, fios condutores, com elevadas tensões, voltagens, que podem, eles próprios, ter interferido pelos processos já atrás enunciados com o avião e ter criado, no seu interior, importantes campos magnéticos passíveis de explicar a inversão da agulha magnética. Contudo, esta hipótese não é livre de algumas contradições. A hipótese de termos realmente esses campos eletromagnéticos bastante intensos, por exemplo, ao ponto de fazer parar uma viatura, em princípio a testemunha devia sofrer efeitos desse próprio campo e, na maior parte dos casos, isso não acontece. Portanto, também há aí uma contradição. Não é? Porque, se por um lado aquilo avaliza um pouco as declarações da testemunha, por outro lado também a falta de determinados efeitos que seriam de prever que iriam acontecer se tivéssemos esses 6 campos eletromagnéticos intensos não se verificam. Há aqui um mistério, no fundo, porque não vamos pensar que todas as testemunhas estão, no fundo, a inventar ou a delirar, não é? Quer dizer que aconteceu isto e não aconteceu. Entretanto, aterrei e, obviamente, que isto foi um bocado de sururu, porque o piloto não sabia exatamente o que é que tinha visto, mas também a verdade é que tinha batido o avião numas copas das árvores. Era um jovem piloto, há que desconfiar do que é que aconteceu, se não foi uma pequena brincadeira ou se na realidade houve alguma coisa de especial que tenha acontecido ali.
Portanto, isto, grosso modo, foi o que acabou por acontecer. A última imagem que eu tinha do objeto, no fundo, que vi, consegui transmiti-la para o papel. Aquilo que eu não conseguia fazer, e não tinha conhecimentos para isso, esta é que é a verdade, em termos técnicos e aeronáuticos, eu não tinha conhecimento para dizer que aquilo era um avião ou não era um avião, aquilo que se designa como objeto voador não identificado. De facto, este caso é demasiadamente ilustrativo das várias situações que podem acontecer no caso de um encontro imediato do segundo grau. Eu não tenho qualquer tipo de dúvida que houve, na realidade, aqui um contacto mais uma vez, um contacto com objeto voador não identificado. Enfim, não lhe vou chamar disco voador ou charuto voador ou outra coisa qualquer, porque não, enfim, não é assim que as coisas devem ser chamadas. Na realidade, é um objeto que voa e que não é identificado pelo piloto. Uma possibilidade a ter em conta na análise destes casos é a do avistamento ter sido uma mera alucinação momentânea por parte da testemunha. Não vou imaginar que este piloto teve uma alucinação, nem pouco mais ou menos, não é? Porque se tivesse uma alucinação, tinha uma alteração grave de comportamento, tinha uma alteração grave ao nível dos reflexos, etc. E nunca conseguiria endireitar um avião que pica direto ao solo, quase desgovernado, com a alteração dos instrumentos. É preciso ter umas excelentes mãos para poder reequilibrar o aparelho e aterrá-lo em segurança na BA3, na base aérea 3, ou noutra qualquer. Eu acho que os nossos pilotos são dos melhores do mundo. E sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma, aliás, são considerados os melhores pilotos do mundo. Não me parece que os pilotos portugueses andem para aí inventar discos voadores ou outras coisas parecidas, quando eles não existem. Mas os mistérios relacionados com o estranho voo de treino do piloto José Francisco Rodrigues não se ficam por aqui. Naquele momento em que eu tive esse problema, a barragem de Castelo Bode teve, nessa altura, uma descida abrupta de energia, que foi restado e também ninguém conseguiu explicar qual a origem ou como é que ocorreu essa descida abrupta de energia na barragem de Castelo Bode. Lembro-me do avião ter ficado parado e fechado e selado para análise. No fim de uma semana do avião estar fechado, selado, foi feito um teste em relação a matérias radioativas em 3 ou 4 aviões misturados e nenhum acusou nada, exceto o avião de facto em que eu estive a voar. Mas depois, a razão essencial de tentarmos perceber é que há ali um período, nessa altura, em Tancos, inexplicavelmente nós tínhamos, de vez em quando, alguns objetos que apareciam por ali e não sabíamos bem o que era. Nessa altura já tinha acontecido em Tomar, as pessoas reportarem que havia um foco de luz em cima de Tomar e que era opaco e ninguém conseguia perceber. Eu próprio estive envolvido, pouco tempo antes tinha estado envolvido, éramos 4 pilotos, um dos pilotos atualmente, penso que é Major-General na Força Aérea ainda, descolámos à noite porque o controle na altura detectou que havia ali um tráfego que supostamente não devia estar e nós nunca conseguimos identificar, era um foco de luz, nunca conseguimos identificar, portanto nós nunca percebemos bem o que é que acontecia ali. Nunca mais me interessei em tentar saber o que é que houve, o que é que deixou de haver, como também nunca mais ninguém me fez chegar a mim qualquer relatório ou qualquer informação em relação a este voo e aquilo que aconteceu. E que nessa altura já não era novidade, absolutamente nenhuma, já não era novidade. Podia ter sido um balão que eu não conseguisse identificar, podia ter sido um avião estranho que eu não consegui identificar. A única coisa é isto, objeto voador que eu, na altura, não consegui identificar.
No registro deste encontro imediato, o que fica, pela análise dos especialistas a que assistimos, foi um conjunto de interferências interessantes e importantes, típicas também destas situações, em que, por exemplo, a bússola sofreu um desfazamento de 180 graus. De facto, em todo o repertório internacional, muitos destes casos têm sido registados. O caso português fica a constituir mais um elo dessa cadeia de acontecimentos inesperados.